Bem-vindos ao Ondcast, mais um episódio de vídeo aqui para todo mundo. Hoje a gente tem o prazer de tratar um assunto bastante importante, que é a epidermólise bulhosa. A gente quer lançar esse episódio no mês da conscientização, que é agora em outubro, e para bater um papo sobre o assunto, a gente convidou a doutora Flávia Nakamura. Ela é médica pós-graduada em dermatologia, nutrologia e ortomolecular. E a doutora Flávia, ela atua com pessoas com EB há mais de 5 anos. Seja bem-vinda, doutora. Primeiramente, eu agradeço o convite por estar aqui divulgando sobre epidermólise bulhosa, que é um assunto que pouca gente conhece e é um assunto bem importante para o tratamento para eles. EB a gente fala que é algo ainda bastante misterioso no mundo, até da área da medicina. A gente vê alunos hoje saindo da faculdade sem nem saber o que é a doença, né? E é um desafio gostoso. A gente trabalha, é gratificante, né? Então, a gente queria começar um pouco esse assunto com a senhora, trazendo um pouco sobre o mês da conscientização, a importância desse mês. A gente sabe que existem políticas públicas sendo bastante trabalhadas nesse sentido, associações, médicos, profissionais, familiares se reunindo cada vez mais para conscientizar. E a gente tem o símbolo do mês, né? Mês de outubro é o mês da conscientização, e a gente vê a importância dele para trazer algumas quebras de paradigmas, né? E a gente vê muito a mídia hoje soltando ser contagiosa ou não ser contagiosa. Se a senhora puder falar um pouquinho para a gente a importância dessa conscientização e esses paradigmas que tem hoje? É importante os profissionais da saúde conhecerem também, que às vezes muitos profissionais nos hospitais mesmo não conhecem o epidermólise bulhosa e às vezes acabam deixando o paciente um pouco mais internado, acaba prejudicando um pouquinho o desenvolvimento, até o tratamento para a epidermólise bulhosa. Mas é conscientizar, né, que não é uma doença contagiosa, é uma doença que não tem cura, uma doença genética, doença rara, mas que acomete geneticamente esses pacientes com uma deficiência do colágeno tipo 7, né, que não tem uma aderência, então eles têm uma fragilidade na pele e acaba em qualquer trauma ou hiperaquecimento, acaba lesionando e formando as bolhas. Então, se conscientizar que eles são pessoas que são crianças normais, né, desenvolvimento normal de vida, e que só vai ter que ter esse cuidado com a pele, com curativos, com o dia a dia da alimentação também. Legal. A gente vê a mídia hoje, algumas vezes, falando sobre a doença, né? A gente vê, surgiu agora aquele menino que saiu na Rede Globo, muita coisa saiu sobre ser contagiosa ou não para aquele paciente, aquela pessoa que na época do avião, que não deixaram entrar a bordo, então veio esses paradigmas sendo trazidos. Acho que a conscientização traz bastante para a gente. Então, isso não ajuda, isso do Rio de Janeiro, conseguiram criar uma lei para ajudar as famílias com epidermólise bulhosa. Isso foi uma novidade. Eu vi alguma coisa publicando, a senhora chegou a ler alguma coisa a respeito? Eles vão ganhar auxílio, a família vai ganhar auxílio, não sei quanto que é uma verba, e vão ter, quem trabalha, os pais vão ter uma jornada reduzida para os pais de epidermólise bulhosa. Isso é um avanço, né? Porque demanda muito tempo de curativo em casa, então eles têm que ter uma atenção priorizada, os pais também, né? Então tem que cuidar dos pais também, né? Não só os filhos também, os pacientes com EB, os pais têm uma atenção redobrada. Eu visito pessoas com EB, assim, da parte da indústria há bastante tempo também, e a gente vê como que as famílias acabam se desestruturando muito com isso, né? Assim, a gente vê tempos de curativos na casa de 4, 5 horas por dia para fazer a troca do curativo. O banho também demora mais ou menos isso, as trocas. Em algumas famílias, um dos pais precisa parar de trabalhar para poder ir já reduzindo. Eu acho que é o primeiro passo de alguns avanços importantes. São famílias carentes também, né? Às vezes tem gente que não tem o que comer também. Então vai ajudar bastante. Eu acho que é a prova de que a gente precisa divulgar, né? Assim, foi uma sorte em que uma emissora captou a situação e acabou publicando, dando publicidade para isso, né? Eu vi que a torcida do time que está envolvida vai acender bandeiras agora. Eu acho que isso vai ajudar a auxiliar muito esse processo, né? A senhora trouxe para a gente um pouquinho que ela é uma doença rara, né? E falando um pouco em números hoje, como que é esse cenário do Brasil? Eu sei que o número ainda é muito subnotificado, mas vocês médicos trabalham com que número? Isso, hoje, mais ou menos, no Brasil, é mais ou menos aproximadamente 1.200 pacientes com epidermólise bulhosa, que a gente conhece. Em São Paulo, a gente tem mais ou menos 240 pacientes só em São Paulo.
É raro, mas ainda é um número bastante expressivo por Brasil, né? E hoje, como é que está estruturado o sistema, né? Então, a gente que está na indústria, que está no mercado, conhece um pouco como que é a estrutura do Brasil. Eu sei que a senhora tem a especialidade de trabalhar aqui em São Paulo, então, pensando assim, em estrutura para tratar essas pessoas com EB. Então, a gente pensa que nós temos uma Débora, né? Uma associação hoje que ela é um centro internacional, que temos hoje sede no Brasil, que acaba trazendo muita normas, atualizações, regindo bastante regras dentro do Brasil. E a gente vê que tem muitas associações locais, muitas delas, não sei se eu posso falar 100% delas, mas a maioria delas formadas por familiares que acabam construindo, né? E eu sei que existem particularidades de estado para estado. Mas se ela puder trazer um pouco de exemplo de como atua em São Paulo hoje, até para as pessoas que estiverem assistindo terem como modelo, às vezes, para melhorar ou trazer ideias para a gente depois. As associações são importantes para ajudar os familiares, né, a estar recebendo os curativos, cuidados, orientações. Às vezes o paciente fica meio perdido também, a família fica um pouquinho desorientada. Então, aqui na Associação de São Paulo, vou falar pela Associação de São Paulo, a qual eu faço parte, a gente consegue ajudar tanto nas prescrições, no atendimento ao paciente, a orientação alimentar, ajudar a conseguir os curativos, nessa orientação também, né? De como fazer melhor ou não o curativo também. E a associação, existe algum suporte extra? Assim, como que fica essa parte, a dificuldade de articular com outros serviços, por exemplo? Hoje a senhora é a médica da associação, acaba ajudando essa conduta, mas e no dia a dia? Existem articulações com algum centro de referência? Existem alguns hospitais especializados? Como que você, médico, que está lá na associação, consegue interagir com o sistema de saúde hoje do município ou do estado? Eles têm o acompanhamento normal, tradicional, assim, às vezes é bebê, tem que passar mensal no pediatra, a gente passa, às vezes, a receita para ir fazer, por exemplo, um soro, um ferro endovenoso, daí vai no caminho tradicional. Mas às vezes algumas UBSs, que onde tem PSF, eles chegam a entrar em contato, a gente chega a orientar também, mas ainda é muito desconhecido a orientação, a alimentação, então a gente às vezes acha alguns entraves, e algumas dificuldades também, isso daí. Alguns serviços têm facilidades, mas a gente está futuramente para entrar com alguma coisa de curativo nas casas dos polos, né, que hoje tem polo de curativos que também facilitaram ou não algumas coisas para a gente, né, mas a gente está mais assim, na associação mesmo, no atendimento deles, com os processos para eles conseguirem o curativo mais fácil. Hoje não tem um centro de referência em São Paulo, por exemplo, que recebe todos eles. São os polos que acabam atuando. Não, são os polos que atuam, mas existe muita falta de curativo ainda. Tem muita pouca coisa de curativo ainda falta muito. E em questão de conhecimento, como que é? Se esse paciente chega lá, às vezes quer tomar um soro, igual a senhora citou. Vou fazer uma punção, vou usar um curativo adesivo para fixar essa punção. É bem desconhecido. Tem pacientes que o enfermeiro, se tiver uma boa, vai de lugar para lugar. Tem alguns que pegam bem, são bem atenciosos, mas tem outros que às vezes não tem curativo específico para eles. Né? E aí seria ideal que o paciente levasse a pessoa. Tem que levar, o paciente tem que estar sempre levando os curativos. Então, doutora, a senhora falou que existem as técnicas de curativos, a importância dessa parte de curativos, e a gente vê a indústria vindo muito a encontro dessa situação, né? A gente sabe que a indústria, existe o conflito de interesse da venda, mas a gente também entende que a indústria ela pode ser uma parceira de cunho principalmente educativo. Então, eu vejo muitas indústrias, a gente trabalha na Hartmann, mas a gente vê outras indústrias também focadas nisso, a gente até fala que nesse momento as indústrias elas têm que deixar um pouco de ser concorrentes e ser um pouco mais parceiras, e a gente vê isso nos eventos, a gente vê muita entrada das empresas nesses eventos. Como que a senhora enxerga essa parceria e até como sugestão para a indústria de como a gente pode lidar com essa relação? Acho que a papel da indústria é fundamental para divulgar o EB para os profissionais da saúde também, levar essas informações que existem novos curativos, novas abordagens terapêuticas e também informativo para o paciente também, né? Que às vezes eles desconhecem como cuidar, como se alimentar, então é importante essas cartilhas, os sites, essa parte educacional, tanto para a família, orientação para a família, tanto para quem não conhece o que é EB também.
também, que é importante essa divulgação. Sim. A gente vê, a maioria hoje das indústrias possui um programa, né? A Hartmann tem o Voando com as Borboletas, a gente vê que outras indústrias também têm os seus programas educativos. A gente tem, por exemplo, o nosso Instagram, que a gente publica muito assunto sobre isso. A gente, às vezes, entrevista as pessoas com EB. A gente tem algumas entrevistas sobre capacitismo, entrevistas sobre, provavelmente, cuidado das lesões. Eu acho que fica bastante educativo. A gente tenta ser o mais neutro sempre, para que isso seja algo muito mais educacional do que comercial, né? A gente entende que isso é algo bastante importante para a gente. É importante essa parte, porque às vezes tem pais que têm medo de colocar na escola, por exemplo. E é fundamental essa participação da sociedade nessa hora, porque eles são muito bem acolhidos nas escolas. Então, é saber também os pais que eles podem ter uma ajuda, né, de colocar um ar-condicionado na sala do filho, de ter os cuidados, orientar a escola de que é a doença do filho dela. E não ficar com medo de levar, porque vai lesionar mais. Ele precisa desse convívio, né? Ele tem que estudar, ele é normal. Exato. A gente tem até o livro da Valentina na escola, né? Acho que tem alguns pais que têm evoluído muito com isso. E a gente vê, por exemplo, os livros sendo publicados em parceria com as indústrias, e você vê que o livro ele tem um cunho totalmente educativo. Eu acho que é mais um paradigma que a gente tem que começar a quebrar, né? Existe, obviamente, aquela situação da indústria, né? A indústria quer vender. Mas eu acho que para esse universo da EB, eu acho que tem surgido boas parcerias, né? A gente vê grandes eventos surgindo, o evento de São Paulo anualmente acontecendo, todo mês de outubro, esse ano acontecendo mais uma vez, né? Tive a oportunidade de estar em algum dos eventos e cada ano que passa cada vez maior, cada vez mais educativo, a gente tem visto muita coisa nesse sentido. Esse evento pela associação ocorre para juntar todos os EBs, né? E para mostrar para eles as novidades, as informações, um dia único, para eles estar saindo um pouco de casa também, conhecer outros EBs e participar de um dia recreativo lá também. A gente acha super importante. A Hartmann, em um dos eventos, a gente teve uma parceria interna da empresa. Uma das nossas ações da empresa seria levar alguns profissionais nada envolvidos com a área. A gente tem os enfermeiros, mas a gente tem aquelas pessoas que estão dentro do escritório. E eles foram até no evento de São Paulo para viver o dia com eles. Então, participaram de recreações. E como foi legal ver a experiência trocada também com as pessoas que tinham os leigos, né? Vamos dizer assim. Ver realmente a realidade do outro, né? E assuntos muito legais começam a ser tratados, como o próprio capacitismo. Eu acho que nem todo mundo conhece ainda o capacitismo, que é o preconceito, né, com a pessoa com necessidades especiais. E assim, conversando com algumas pessoas com EBs, me sempre disseram, eu não quero ser visto como super-herói. Eu não sou um super-herói. Eu tenho necessidades especiais. Então, até conversando com uma das pessoas com que nós já tivemos uma entrevista, ela falou assim, a coisa mais engraçada na minha vida, ela foi assim, as pessoas quererem cuidar de mim o tempo inteiro, achar que eu sou super forte, que eu tenho um monte de lesões, e a porta do lugar que eu trabalhava, a maçaneta era redonda. Eu não conseguia, né, abrir a porta sozinha. Então, eles têm que nos olhar realmente como necessidade especial. Eles precisam adaptar o mundo a gente, né? E eu acho que esses eventos têm trazido essa realidade. É muito, muito legal ver. Porque eles têm uma vida normal, eles podem trabalhar, mas com essas necessidades, esses cuidados, para eles terem essa vida normal, se alimentar, ter a vida... Tem gente que casa, tem filhos também, então eles têm essa vida parte normal também. Legal. E além desse apoio educativo, a gente vê muitas pesquisas surgindo, né? Não necessariamente a indústria apoiando, mas algumas outras tipos de apoios educativos de tecnologia e pesquisa surgindo para produtos, mas recentemente teve um estudo que trouxe um pouco mais a fundo, além de produto, né? Sobre como nós estamos como que é a cicatrização da pessoa com EB. A senhora poder trazer um pouco essa vivência desses estudos? Tem um artigo que mostra, que fala como que é a cicatrização do EB, que ela tem uma cicatrização diferenciada. Então, conforme vai tendo essa cicatrização mais crônica, várias feridas uma em cima da outra, vão aparecendo células senescentes. Essas células senescentes, elas são células envelhecidas, que não fazem a função adequada. E também criam uma outra célula chamada miofibroblastos. São células que não ajudam, demoram mais o processo cicatricial. Ou seja, então o EB ele não consegue cicatrizar corretamente. E vai aparecendo mais ainda, cada vez mais cronicamente, essas células envelhecidas. E isso faz com que futuramente eles tenham câncer,
né, uma infecção da ferida. Então, por isso que tem que ter um bom cuidado, tanto na alimentação, tomar bastante antioxidantes, fazer o curativo adequado, para não ter essas células ocorrendo e ocorrer uma cicatrização correta. Então, hoje já existem ativos que a gente chama de senolíticos, que impedem que essas células envelheçam, né, até para a gente também, mas que vão ajudar o processo de cicatrização. Então, hoje a gente está entrando mais a fundo com essa alimentação reforçada, com a suplementação também, para melhorar a cicatrização com os curativos adequados também. Mas seria talvez falar que é uma lesão crônica da crônica, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente sabe que a lesão aguda, ela tem um perfil, a lesão crônica, ela tem outra característica, né? Química, fisiológica, diferente. No EB é diferenciado. Diferenciada, né? Existem bastante estudos, é inicial? Como é que é essa pesquisa? É inicial. Tem poucos estudos, mas tem outros profissionais também estudando sobre o processo inflamatório. Por que forma fibrose também? Porque se o organismo é muito inflamado, também vai ocorrer essa inflamação. Então, vai formar mais bolhas, vai formar fibrose, vai formar o fechamento das mãozinhas, dos pés também. Então, é por esse processo inflamatório interno desses próprios EBs que acaba formando essas fibroses também. Então, que não é tomar um anti-inflamatório, mas sim evitar essa inflamação, que é o quê? Se alimentar bem, né? Tomar bastante água, deixar o intestino funcionando bem, e alguns antioxidantes que vão ajudar a evitar isso daí também. E pensando nessa diferença crônica da lesão, essa cronicidade um pouco diferenciada, já existe, além dessa parte alimentar, alguma coisa tópica de curativo sendo estudado para tirar essas células, remoção de células, ou é muito mais a gente prevenir que surjam essas células? Sim, existem algumas para ajudar a melhorar o processo cicatricial, que às vezes quando formam muitas crostinhas, a gente pode colocar algum curativo para ajudar a sair melhor, né? A hidratação também é sempre muito importante, hidratar sempre, porque quando forma as crostas, e também pode dar muita coceira, e se deixar a crosta ali na lesão, né, no EB, daí pode formar outras bolhas. Então é importante também o EB tirar sempre essas crostinhas, hidratar bem, né? Existem curativos que ajudam também. Eu acho que pode ser o início de um grande avanço essa pesquisa, né? Assim, eu não conhecia, fiquei conhecendo pela senhora na nossa conversa prévia, li o artigo, eu acho que talvez agora surjam novas pesquisas tecnológicas para essa situação. Talvez curativos que removessem essas células que estão ali já crônicas, pesquisas que envolvam muito mais a prevenção dessa senescência, ok. E então, assim, acho que pode ser seja o início de algo novo para ver uma perspectiva diferente, né? Essas células senescentes, até no nosso meio médico também é novo, né? Pouca gente conhece também, mas hoje estão surgindo esses novos ativos de células de ativos senolíticos, que a gente chama, para prevenir o envelhecimento saudável também. Então, para os EBs vai ser muito importante também entrar, porque mostrou que na cicatrização deles já existem essas células envelhecendo mais rápido, mais precoce. Por isso que eles têm um câncer mais rápido também. E a fibrose. Para nossa parte, talvez a gente consiga envelhecer menos, né? Quem sabe a gente não ajusta nisso, né? Doutora, assim, baseado um pouco também nesse artigo e pensando de uma maneira um pouco mais holística, qual que é a visão da senhora hoje sobre um cuidado mais integral? Eu sei que a senhora citou bastante curativos, alimentação. Hoje, se a senhora pudesse, de uma maneira um pouco mais sistematizada, trazer para a gente como tratar, né? Como cuidar dessa pessoa com EB, colocando numa maneira de importância. Sim, acho que primeiro de tudo é a mãe ter esse cuidado, os pais terem essa atenção para o filho, né? Então, dar uma boa alimentação, uma suplementação alimentar. Então, fazer a comidinha bem feita, dar bem mais amolecidinho, bastante verduras, legumes, frutas, que é importante eles comerem muito essa alimenta mais saudável, a água para o intestininho funcionar bem também. Eles precisam, sim, de um aporte maior de proteínas, de uma alimentação correta, e sempre no médico para ver se não tem uma anemia ou não, porque a anemia a gente sabe que o baixo ferro piora a cicatrização. Então, tá sempre constantemente indo no médico, fazendo exames de sangue de 3 a 6 meses. Esse aporte, esse suporte
de ir no médico, fazer alimentação, fazer exames para saber como que está indo, para melhorar o processo cicatricial e os curativos adequados também, orientação, saber qual curativo usar, trocar de vez em quando um outro curativo, porque às vezes está um dia muito quente, às vezes o curativo abafa demais, então tem que ter essas limitações do tempo, da região que mora, né, da hidratação, do sabonete que usa, tudo isso vai influenciar no processo cicatricial deles. Legal. E se a senhora pudesse deixar, a gente já começar a finalizar nossa conversa, a gente sempre gosta de trazer um pouco a opinião pessoal do profissional, né? Então, pensando nesse ideal, né? Como seria, né? Qual é a dica que a senhora deixa para profissionais da saúde, para os familiares? A senhora deu bastante dicas aqui para os familiares, mas pensando nesse ecossistema de cuidado da pessoa com EB. Como descobre no hospital, não deixar muito tempo internado, na UTI, acho que não precisa. Dar aleitamento materno, que é essencial, e muitos tiram o leite materno, mas o leite materno hoje a gente sabe que é primordial nos 6 primeiros meses, até os 2 anos, mas se conseguir até os 6 meses é o ideal, né? O leite materno, além do contato físico com a mãe, o aconchego deles, dar o aconchego sempre para o filho, né? Que eu acho que é essencial você abraçar o seu filho e priorizar ele, né? E conhecer outros tipos de tratamentos que existem, tanto da alimentação como de curativos novos, está aberto para o melhor para eles terem uma vida mais normal possível. A gente sabe que não tem cura, mas tem como postergar esse cuidado a longos anos e ter uma vida mais normal possível. Evitar de formar novas bolhas. Se você reduzir o processo de inflamação, melhorar a cicatrização, melhorar a alimentação, ele vai ter poucas bolhas. A senhora citou bastante assim, o nascido, né? Acho que fica também uma mensagem bastante importante as pessoas saberem dos canais de comunicação, né? Então, assim, os hospitais, às vezes, não têm estrutura, mas existe, por exemplo, hoje uma Débora que dá a estrutura inicial, os primeiros contatos, existem alguns kits de produtos que a pessoa recebe no próprio hospital para cuidar. Então, acho que cabe a gente deixar alguns canais, saber os médicos que acabam lidando com isso, saber que existem associações nos seus estados, saber que existe uma Débora que pode direcionar para essas associações e talvez as empresas também que possam dar esse direcionamento, assim, pesquisar realmente, às vezes estou na dúvida, existe hoje profissionais que podem dar suporte, por exemplo, como a senhora que daria um suporte hoje para as pessoas que nascessem aqui no estado de São Paulo. Eu acho que a função da Débora e das empresas seria fazer treinamento para os médicos que estão, os neonatais, os pediatras, que estão lá nos hospitais, que às vezes um ou outro desconhece, a vida é muito corrida, e acaba passando despercebida essas doenças que são raras, né? Mas que estão aí e existem. Né? E quando nasce, daí eles ficam meio perdidos sem saber o que fazer. Legal. Então, chegar nos hospitais para abordar. Legal. Doutora, a ideia desse bate-papo é um assunto que a gente poderia ficar aqui dias conversando, mas por ser um mês da conscientização, a gente gostaria que esse vídeo pudesse realmente despertar o interesse das pessoas, saber que existem associações, que existem médicos dedicados trabalhando, existem familiares reunidos para isso, para que, a senhora falou, 1.200 pessoas cadastradas, a gente sabe que pode passar de 2.000 o número de pessoas com EB no Brasil hoje pela subnotificação, para que elas tenham acesso realmente aos cuidados. Então, a gente espera que esse vídeo ele possa chegar e possa realmente trazer o start de próximas conversas mais profundas em relação a EB. Eles têm que estar abertos para uma terapia, uma terapêutica mais abrangente, para eles terem, para reduzir o número de formação de bolhas, né, para ter um curativo adequado, uma orientação correta também, né, saber que eles podem ter esse caminho. Doutora, obrigado. Em nome da Hartmann, eu gostaria de agradecer. Foi um bate-papo gostoso. Acho que a gente vai conseguir conscientizar algumas pessoas, realmente ajudar nesse mês da conscientização. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente no nosso programa do Undcast. Eu que agradeço o convite e o bate-papo de hoje. E, pessoal, não esqueça de seguir a gente nas páginas da Hartmann. A gente tem a página nossa do Instagram, a gente tem a página do Voando com as Borboletas específicas para epidermólise bolhosa. Então, a gente deixa nossos canais abertos para comunicação, para informação, para que vocês tenham cada vez mais acesso. A Hartmann apoia, cuida, protege.